Olá galera, seja bem-vindo ao nosso curso de projeto de redes de computadores. Nesta aula estamos apresentando estudos de casos da apostila do professor Jacques. E como objetivo, o aluno deverá identificar os conceitos aprendidos ao longo do curso, na prática. A bibliografia desta aula é, primeiro, o livro de redes de computadores do professor Luiz Fernando Gomes Soares et al. A apostila de redes de projeto do professor Jacques, disponível em www.projetoderedes.com.br. E o livro, que é a nossa referência, do professor James Maccabi, Practical Computer Network Analysis and Design. Este exemplo é uma transcrição do exemplo apresentado na apostila de metodologia de projetos de rede do professor Jacques. E o exemplo segue um caso real, só que ele trocou o nome do cliente. Então, informações iniciais. O cliente, faculdades integradas onipresentes, tem 400 alunos em tempo integral e parcial, 30 professores, metade das salas permanentes no campus, e atua nas áreas de humanidade, negócios, ciências sociais, matemática, ciência da computação, ciência da terra, física e medicina. Tem 15 funcionários de apoio, 3 administradores de rede em tempo parcial. Percepção de que mais alunos se inscrevem mais alunos não se inscrevem por causa das deficiências com a infraestrutura computacional. Tem um orçamento de $350 mil para atualizar os laboratórios e a rede do campus. Temos que se destacar que não haverá mais verbas para administração e gerência das redes, portanto, o projeto deve ser simples e a rede facilmente gerenciada. Como requisitos do negócio, foi apresentado o seguinte: aumentar a matrícula de 400 a 500 alunos em 2 anos, reduzir a taxa de evasão de 30% para 15% em 2 anos, atrair alunos que deixam o estado à procura de faculdades com vantagens tecnológicas, prover mais e maiores laboratórios de computação do campus, permitir que usuários conectem seus computadores portáteis à rede do campus para acessar os serviços da faculdade e da internet, manter ou reduzir, se possível, o orçamento operacional para a rede. Como requisitos técnicos, identificou-se centralizar todos os serviços e servidores de forma a facilitar a administração e reduzir os custos. Hoje eles são espalhados, inclusive também é espalhado o acesso à internet. Nós vamos ver a rede existente mais abaixo. Centralizar a conexão à internet e proibir conexões departamentais à internet. Aumentar a velocidade de conexão à internet para suportar novas aplicações e o aumento nas aplicações existentes. Padronizar o protocolo TCP/IP para a rede do campus. Existem outros protocolos devido a outras marcas, então a gente está querendo fazer uma padronização. Prover portas adicionais nas suítes de forma a permitir que alunos conectem seus PCs, notebooks à rede. Instalar o DHCP nos servidores Windows NT para dar mais suporte aos notebooks. Prover um tempo de resposta de no máximo 100 milissegundos para as aplicações interativas. Prover uma disponibilidade de rede de 90,90%, com MTBF de 3.000 horas e MTTR de 3 horas. Claro que essa contabilidade depende da nossa rede, não podemos respondendo, a não ser que seja contratado no nível do serviço, o MTBF, a disponibilidade da internet que nos é fornecida. Prover segurança para proteger a conexão da internet e a rede interna de hackers. Prover uma rede com escalabilidade que permita o futuro de aplicações multimídias. Prover uma rede que utilize tecnologias no estado da arte. E uma coisa importante é convencer os usuários de matemática e computação que eles devem usar essa rede, pois eles têm redes próprias, Deve-se prover uma rede com alta disponibilidade de forma a que tais usuários não procurem implantar suas próprias soluções. Isso é um fator muito comum
em muitas organizações. Devemos também fazer um levantamento das aplicações. As aplicações da rede, as aplicações existentes hoje de uso geral. Processamento de textos, papers, lista de exercícios, incluindo impressão e armazenamento de arquivos em servidores de arquivos. Envio e recepção de e-mail, navegar na web para acessar informações, participar de chats, pesquisas, acessar o cadastro da biblioteca. Aplicações existentes para o Centro de Ciência e Tecnologia, que tem alguma coisa específica. Modelagem de tempo. Alunos e professores de meteorologia participam de um projeto para modelar padrões climáticos, juntamente com outras faculdades e universidades do estado. Outra aplicação é a monitoração do telescópio. Alunos e professores de astronomia usam o PC para continuamente fazer downloads de imagens gráficas de um telescópio localizado na Universidade Estadual. Nas aplicações administrativas, eu tenho um sistema acadêmico que executa em um ambiente novel, deve ser bem antigo. Aplicações novas planejadas. O que nós temos de novo? Fazer o upload de gráficos. O Departamento de Artes deseja fazer uploads de volumosas imagens gráficas para impressão a laser numa gráfica fora do campus. Ensino à distância. O Departamento de Ciência da Computação deseja participar de um projeto piloto de ensino à distância juntamente com a Universidade Estadual. Alunos da faculdade poderão receber fluxo de vídeo de aulas dadas na Universidade Estadual. Durante a aula, os alunos podem participar da aula via chat apenas. Outra etapa importante que nós vimos na metodologia é o levantamento da rede atual. No passado, devido à comunidade não pertencente da faculdade, a suposição era que os alunos e professores usariam mais seus computadores em casa do que na faculdade. Devido a essa oposição, a rede consiste apenas de alguns laboratórios de computação espalhados e um único laboratório principal no centro de computação no térreo do prédio da biblioteca. Então está aí a figurinha, né? Tem a biblioteca, que tem um acesso à internet, 64 kbps por frame relay. Vejo que a matemática também tem uma saída de 64 kbps frame relay para a internet, né? Eu tenho por fibra ótica ligado o complexo esportivo, né? Eu tenho a administração aqui com 16 PCs, a biblioteca não tem rede ainda, né? Negócios e ciências sociais, a 800 metros da biblioteca. Eu tenho aqui também a 800 metros da biblioteca o setor de matemática, que tem a sua redezinha própria, né? E vocês vejam que a biblioteca e a ciência da computação assim, o coração do que nós queremos fazer, né? Então nós vamos, a partir dessa rede, fazer as considerações e propor uma nova rede. Outras informações do levantamento da rede é que temos: todas as LANs são Ethernet 10 Mbps. Todos os prédios têm cabeamento de categoria 5. Há uma fibra ótica multimodo correndo da biblioteca até o complexo esportivo e daí até o prédio da administração. Se for necessário, volte o vídeo e pare e faça a análise. Usuários da biblioteca e do prédio de administração acessam a internet através de um enlace de frame relay de 64 kbps até a Universidade Estadual. Ou seja, tenho dois acessos à internet, o que complica a administração, né? Os usuários de matemática não esperam ganhar acesso à internet tão cedo e instalar sua própria solução, 64 kbps em frame relay até um provedor de internet. A biblioteca possui um laboratório central de computação com 10 Macs, 25 PCs e tem um switch LAN para conectar hubs, estações, servidores e impressoras.
O roteador que eu tenho age como firewall simples, ele simplesmente filtra pacotes, nós já vimos em outras aulas. O roteador não executa protocolo de roteamento. Cada andar da biblioteca tem 5 PCs para acessar a internet e o acesso à biblioteca. Então aqui está o mapa de redes, né, da Biblioteca da Ciência da Computação, com 5 PCs por andar, tenho 3 andares. Né, lá embaixo eu tenho uma fibra que vai para a administração, tenho a saída para 64 kbps Frame Relay para a internet, tenho 25 PCs ligados aí nesse switch, né, 10 Macs, 3 impressoras e 6 servidores. Então esse é o nosso mapinha da Biblioteca Ciência da Computação. Segundo passo, nós identificamos a comunidade de usuários. Quem são os usuários, né? Quantos são, onde é que eles ficam localizados e as aplicações que eles usam. Nós já vimos durante o curso como montar essa matriz. Então temos aqui usuários de PCs no centro de computação, são 25, eu espero chegar até 30. Fica no térreo. E o que ele usa? Atividades escolares, e-mail, navegação web, acervo na biblioteca. Usuários Mac no centro da computação são 10, eu quero crescer até 15. No térreo, atividades escolares, e-mail, navegação web e acervo da biblioteca. Usuários da biblioteca eu tenho 15, nos andares de 1 a 3 da biblioteca. E eles usam e-mail, navegação web e acervo da biblioteca. Usuários de PCs em negócios e ciências sociais. Eu tenho 16 que são planejados, está no prédio de negócios e ciências sociais. E tem atividades escolares, e-mail, navegação web e acervo da biblioteca. Usuários Mac em artes e humanidades, 15, pretendo crescer até 24, está no prédio de artes e humanidades. E a mesma coisa, usam atividades escolares, e-mail, navegação, acervo e upload de gráficos. Usuários PCs em artes e humanidades são 24 planejados. Está no prédio de artes e humanidade. E o que ele gasta? Atividades escolares, e-mail, navegação web, acervo e upload de gráficos. Depois outra comunidade, usuários de PCs em matemática e ciências. Tem 15, eu quero crescer até 24, vai ficar no prédio da matemática. Tem atividades escolares, e-mail, navegação web, acervo de biblioteca e agora começam as coisas específicas. Modelagem climática, modelagem do telescópio, piloto de ensino à distância. Outra comunidade é os usuários no PC na administração. São 15, quero crescer até 24, ficam no prédio da administração. E-mail, navegação, acervo de biblioteca e sistema acadêmico. E usuários externos de uma maneira geral. O número de usuários são desconhecidos, eles usam basicamente a internet e o acesso é ao site web da FIOFO, quer dizer, do nosso site, da nossa organização. Também determinamos a localização dos servidores, nós já vimos isso em aulas passadas, como fazer, né? Então, servidor de dados, servidor Windows NT com o acervo da biblioteca, vai ficar no centro de computação, aplicações, acervo da biblioteca e todo mundo acessa. Servidor de impressão e arquivo, centro de computação, aplicações, tarefas escolares e os usuários Mac e do prédio de arte, de humanidade e acesso. Servidor de impressão de arquivos NT. Centro de computação, tarefas escolares, usuários PC, centro de computação, usuários de PCs e outros prédios. Servidor NT para web e e-mail, centro de computação, e-mail, navegação, web, né? Usuários de PCs no centro de computação e no futuro todos os usuários, incluindo externos, que acessem o web, né? Servidor Novell com sistema acadêmico. Está no centro da computação, é um sistema acadêmico e é acessado pela administração. Servidor de e-mail, Universidade Estadual, vai receber e-mail. Servidor de e-mail do campus recebe e envia e-mails para este servidor. Esse texto é transcrito da apostila e vamos lá. Características do tráfego das aplicações. Técnicas usadas para levantamento das características do tráfego. A gente pode usar um analisador de protocolos, entrevistas com usuários. Eu tenho as tabelas que nós vimos durante o curso do tamanho típico de objetos, né, overhead de protocolos, etc. Tem algumas aplicações que não são sensíveis a atraso. Vimos isso com o usuário. As tarefas escolares, o e-mail, navegação web.
acervo da biblioteca e sistema acadêmico. Dos e-mails, apesar do uso eventual, o e-mail foi considerado uma aplicação de baixo consumo, mesmo quando ele tem arquivos anexados. 80% do tráfego de e-mail é para a internet. Espera-se que esse percentual caia para 60% depois que todos tiverem uma conta interna de e-mail. Vai diminuir o tráfego externo. Navegação web, 2% do tráfego web vem do site da faculdade, o resto vem da internet. No futuro, estima-se que 10% do tráfego será local. Estimativa de 60 kbps de banda passante para usuários externos acessando o site da faculdade. Isso deve ter tido algum estudo prévio, né, lá conversando com as pessoas da faculdade. O sistema acadêmico tem uma demanda muito baixa de banda passante, ou seja, é insignificante para o nosso cálculo. Um único servidor Novell não cria problemas de broadcast SAP. As características de tráfego das aplicações novas e expansão. Nós vamos ter modelagem climática e monitorização do telescópio. Essas aplicações estão sofrendo com acesso lento à internet. Um analisador de protocolos e entrevistas com usuários sobre planos futuros levantaram que os dados que vão aparecer numa tabela feita aí embaixo. Tá? O play de gráficos foi feito com entrevistas com usuários e levantou-se que não mais de um arquivo por hora será transferido. Os arquivos podem ter até 50 MB. Os usuários topam esperar de 5 a 10 minutos para a transferência de um arquivo. Para o ensino à distância, o fluxo de vídeo assimétrico, direção apenas entrando, né? Foi identificado. Os alunos da faculdade vão participar da aula via chat, então é basicamente uma recepção, né? Cada fluxo de vídeo usa 56 kbps no máximo, já que a Universidade Estadual supõe que os alunos remotos estão usando um modem para receber o fluxo. Embora não se use modem na faculdade para receber o vídeo, né? Mas ele imagina que você está em casa, etc. Tá? Então, um modem 56 kbps. A faculdade vai limitar o número de usuários e receptores de vídeo a 10, localizado no prédio da Matemática e Ciências. No futuro, o sistema vai usar multicast e, nesta ocasião, a faculdade vai abrir o sistema para qualquer aluno no campus. Outra coisa importante é o sistema acadêmico, que tem uma demanda muito baixa de banda passante. Aliás, já falamos isso, né? Um único servidor Novell não vai criar problemas na nossa rede. Aí está o sumário das características de tráfego, dos fluxos de tráfego. Nós tivemos uma aula só sobre tráfego, né? Está aí disponível, depois vocês veem. Mas o que a gente considera aqui? Qual é a aplicação? O tipo de tráfego, qual é o protocolo que nós vamos usar e quem é a comunidade que está usando isso. E se vamos armazenar dados ou não e a banda passante necessária para esse fluxo. Então está ali, atividades escolares do tipo cliente-servidor, usa todos esses protocolos que vocês estão vendo aí, né? E praticamente todos os usuários de PC, Macs, todo mundo acaba usando essa aplicação, tá? Então tá ali, caso a caso, né? Deveria considerar o número de computadores, então 30 kbps, 18 kbps, 15 kbps, então a gente está levantando um por um. O requisito do QoS é flexível, né? E-mail, praticamente também todo mundo está usando aqui, cliente-servidor, está usando esses dois protocolos, o SMTP e o POP, tá? Então também está estimado aqui 30 kbps. Claro que essa tabela eu estou mostrando ela rápida, mas a gente leva um certo tempo para produzir isso. Em uma das aulas nós mostramos como se faz isso, tá? Navegação web, então também está colocado aqui e se colocou a informação que 10% no site web e 90% na internet. Então está colocado aqui as bandas que nós vamos precisar de cada comunidade, né? Então a gente está indo em ensino à distância, pulando aqui para baixo, ó, subconjunto de usuários de PCs em matemática e ciência. Servidor da Universidade Estadual, 600 kbps, né? Então a gente já sabe que são 600. Sistema acadêmico, né? A gente viu que é pequenininho, está com 40 kbps
e ele não vai interferir muito. Então essa planilha mostra todo o tráfego que a gente deve considerar no nosso mapa de redes da nova rede. Então, considerando os tráfegos identificados ali, a aplicação 2, a aplicação 3, a aplicação 9, nós podemos ter o total de kbps que eu tenho em cada enlace. Então eu tenho aqui uma proposta de topologia em que a Biblioteca Ciência da Computação está aqui com o meu roteador, né, o switch aqui, ó, 16 usuários, mais 16 Macs, 30 PCs aqui no centro de computação. Aí ele tem uma conexão com o prédio de administração que vai precisar de 110 kbps. Outro aqui, 404 kbps, baseado naquela matriz que nós tivemos ali, tá? Com isso, eu tenho a necessidade de tráfego, né? A necessidade de tráfego em cada enlace já determinado, tá? Aqui eu estou mostrando o fluxo de tráfego para a internet, como segue, está aqui em 1450 kbps. Dentro do prédio da biblioteca eu tenho esses fluxos aqui, 234 kbps. Tá? Então isso já me dá uma primeira topologia baseada nesses tráfegos e eu vou partir para um dimensionamento. Então eu faço o meu projeto de redes, fazer o meu mapa de redes, analisando os requisitos. Eu tenho uma mesh hierárquica com enlaces redundantes entre os prédios que foi escolhido como topologia lógica. Então eu tenho aqui no prédio na Biblioteca Ciência da Computação, né? Eu tenho aqui o meu roteador com a minha saída para a internet, que tem o meu ISP ligado aqui, 60 kbps, quer dizer, um único saída para todo mundo. Tenho aqui um switch aqui para o centro de usuário de computação, né? A mesma coisa para os servidores, e tenho enlaces duplos, né, redundantes para o prédio de administração, negócio, ciência social, matemática e ciências e artes, né? Então essa seria a minha topologia básica. Vamos dar uma estudada. Outra decisão de projeto são a seguinte: a rede usa Ethernet com switches. Hubs seriam aceitáveis em termos de banda passante, mas os switches são melhores de escalabilidade e hoje o custo é praticamente muito baixo, não se justifica mais usar hubs. Todos os dispositivos participam de um único domínio do broadcast, porque são poucos dispositivos, e o switch também reduz o espaço do broadcast. Todos os dispositivos farão parte de uma mesma subrede de IP, usando o endereço de rede fornecido pela Universidade Estadual para a faculdade, ou seja, eu vou trabalhar com subredes. Para PCs e Macs, os endereços são atribuídos pelo DHCP. Os servidores DHCP rodam nos servidores de arquivo e de impressão Windows NT e no servidor web. Ou seja, eu vou ter um monte de servidor DHCP para poder fazer essa administração rápida. Os switches executam o protocolo Spanning Tree. Os switches são gerenciáveis com SNMP e suportam RMON. Um sistema de gerência de redes baseado no Windows, né? Existem alguns produtos para isso. Nesse projeto se sugeriu que os equipamentos sejam comprados na Cisco. O roteador age como firewall simples, é um filtro de pacotes. O roteador não executa nenhum protocolo de roteamento. Baseado nessas observações e decisões de projeto, a topologia escolhida, né, com a capacidade de enlace, foi examinada para se escolher a tecnologia de camada 2. Né? Então eu tenho como visto aí, ó, eu tenho aqui a minha saída aqui em cima, o meu roteadorzinho, tenho o meu switch, né? Eu tenho meus enlaces, e o que está se mostrando aqui é que localmente eu tenho 10 base T, né? Entre servidores sem base TX, sem base FX, ou seja, com fibra ótica, eu estou trabalhando aqui a ligação entre os prédios de administração, negócio e ciências sociais, né? Neste projeto, vários switches foram examinados e escolhendo switches de 24 e 48 portas.
Ainda sobre o projeto físico, foram tomadas as seguintes decisões. Os prédios vão ser conectados com Ethernet sem base FX, Full Duplex, que permite enlaços até 2.000 metros, nós vimos que os prédios estão a 800 metros. 10 base FL, né, seria suficiente em termos de banda, mas tem mais suporte a 100 base FX nos switches do mercado, e a banda passante permite crescer no futuro. Quer dizer, já está se pensando numa expansão. Dentro do prédio, os switches Ethernet de 10 Mbps são usados, né? Com exceção dos 15 PCs nos andares, que são 3 andares da biblioteca, que eu vou continuar com 100 Mbps já existentes. Todos os switches podem ser expandidos no futuro por eu ter um modo de roteamento que possa implementar VLANs, né? Isso permite segmentar domínios do broadcast no futuro até definir subredes, né? Todos os switches suportam multicast IP, facilitando o suporte às futuras aplicações multimídias. O Elastic One passa a ser uma LPCD de 1 megabit. A segunda conexão à internet na matemática será desligada. Só tem uma conexão agora e não vai ser mais por frame relay, é por LPCD. Tá? O roteador no centro de computação será substituído para suportar 2 portas sem base TX e uma porta E1. Uma fonte de alimentação redundante será adicionada ao roteador, já que ele é o único ponto que pode acontecer uma falha e eu perder todo o meu acesso. Então eu tenho que botar aí algum esquema que não me permita ter falhas de alimentação. O cabeamento do campo será usado numa topologia centralizada em estrela. A fibra ótica será puxada entre os prédios. A fibra multimodo padrão 30 standard, com núcleo de 62,5 microns para proteção plástica para uso interno e externo, como mostrado na figura o cabeamento. Então esta figura que eu vou mostrar mostra o cabeamento entre prédios. Então esse mapa de redes mostra o cabeamento entre prédios, que a gente está trabalhando com fibra ótica multimodo de 62,5 microns, né? Ficou uma topologia bastante simples, uma topologia estrela, em que o centro é a biblioteca e o centro de computação. Tá? Com isso, nós terminamos nosso exemplo, segundo o exemplo apresentado pelo nosso professor e autor, professor Jacques. Outro estudo de casos que o nosso autor apresenta é com relação à seleção de tecnologias e dispositivos para a rede corporativa. Vamos aproveitar e ver nessa aula também. Assim como no exemplo anterior, este exemplo também é um caso real apresentado pelo professor Jacques em seu livro, né? Então está aqui, é a empresa PUFF por um fio Federated, né? Então, a formulação inicial, a PUF fabrica papel e outros produtos de papel, caixas, papel jornal, etc. A PUF tem 15 sites no Brasil, sendo que sua sede é em Belém. Tem 1.500 empregados, clientes no mundo inteiro, dos quais muitos na Ásia. No final dos anos 90, a PUF viu uma redução nas suas margens de lucro devido a uma queda de vendas para a Ásia e dificuldade de encontrar madeira para a fabricação dos produtos. Bolou-se um plano de recuperação, processos internos mais eficientes e uso de papel reciclado. A execução do plano depende de um programa de educação à distância para que empregados aprendam a conservar a matéria-prima e utilizem melhor o papel reciclado e trabalhem mais eficientemente. O programa de treinamento é crucial para a recuperação da empresa. A diretoria aprovou o orçamento para instalar salas de videoconferência na maior parte dos sites. Uma vez a infraestrutura de videoconferência instalada, a PUF pretende oferecer treinamento para outras empresas do ramo, aproveitando subsídios federais para o retreinamento de empregados.
Dados os requisitos necessários, né, os objetivos, nós vamos passar para os objetivos de negócio e técnicos. Objetivo principal do negócio: aumentar lucros através da implantação de WAN para apoiar o plano de recuperação, em particular com o uso de videoconferência. Melhorar o desempenho da WAN existente para melhorar a eficiência das operações. Conter os custos crescentes da operação da WAN atual. Prover uma rede que permita que empregados troquem ideias mais facilmente sobre melhorias de eficiência e uso de materiais reciclados. Prover uma nova fonte de faturamento com o sistema de videoconferência e o novo negócio de treinamento, né? O pessoal técnico acrescentou os seguintes objetivos técnicos: aumentar a capacidade e oferecimento do QoS da rede atual, que não pode suportar o sistema de videoconferência. Projetar uma rede que utilize tecnologias disponíveis através dos provedores de serviços WAN da região. Prover uma rede que ofereça um tempo de resposta de no máximo 100 milissegundos para aplicações interativas. Disponibilidade de 99,98% com MTBF de 4.000 horas e MTTR de 1 hora. Melhorar a gerenciabilidade da rede através de uma topologia mais simples, né? Correntemente a uma ética complexa de circuitos de dados e de voz. Projetar uma rede com estabilidade de banda passante para aplicações futuras. Projetar uma rede que possa carregar voz no futuro. Foram levantadas as seguintes aplicações: aplicações de rede, ensino à distância, vai usar um serviço bidirecional de vídeo digital comprimido baseado nos padrões H320 para videoconferências. Cada site receberá uma câmera digital e um codec para converter sinais analógicos para digital. Os fluxos de vídeo poderão ser acessados online ou offline no servidor de vídeo. O sistema de suporte à manufatura é uma aplicação SNA Terminal Host rodando no mainframe em Belém. O sistema permite o escalonamento e acompanhamento das ordens de manufatura. Usuários de vários departamentos da manufatura acessam aplicações usando seus PCs através de gateways TCP/IP SNA. O sistema é de missão crítica. Outro sistema importante é o sistema de modelagem financeira. Usa um banco de dados Oracle ou executando em máquina Unix em Belém. Analistas usam seus PCs com TCP/IP para acessar o sistema. Outro sistema é de entrada e rastreamento de pedidos. Executa em servidores Novell, NetWare. Usuários de venda e marketing usam seus PCs para acessar o sistema. Sistema de produção gráfica. Executam em sistemas Mac usando servidores via Apple Share. Outras aplicações: Windows 9.8 com e-mail, agenda corporativa, navegação web, compartilhamento de arquivos em impressoras. As aplicações usam TCP/IP e NetBIOS over TCP/IP. No levantamento da comunidade encontramos, primeiro, nome da comunidade, os usuários da sede em Belém, são 350, usam todas as aplicações. Manufatura e vendas de papel para escritórios, são 200 e ficam em Manaus, usam todas as aplicações. Também tem a mesma comunidade com manufatura e vendas de caixa de papel e jornal, 250 em Recife. Outra comunidade também é de vendas, é manufatura e vendas de polpa e produtos químicos, 150 em Salvador. Existem outros pequenos escritórios de manufatura e vendas que variam de 25 a 75 usuários no Brasil inteiro, todas. E os pontos de armazenamento, que são as notas Data Stores, nós temos no mainframe,
localizado em Belém, que vai ficar o sistema de manufatura, que todos os locais todo mundo usa, todos os locais usam esse sistema. Servidores de arquivo Unix, 2 em Belém, para poder fazer a modelagem financeira. Quem usa? O Departamento Financeiro de Belém, Manaus, Recife, Salvador. Servidor NetWare, Belém, Manaus, Recife, Salvador. É o sistema de entrada de rastreamento de pedidos. Todos os sites de venda usam. Servidores AppleShare, Belém, Manaus, Recife, Salvador. É o sistema de produção gráfica, a aplicação, e os departamentos gráficos de Belém, Manaus, Recife, Salvador. E o servidor de vídeo, que é uma nova aplicação, né, que fica em Belém para ensino à distância, e todo mundo vai usar isso aí. Levantamento da rede atual. A rede atual tem LPCDs de 64 kbps conectando 15 sites usando uma mesh parcial. Tráfego de voz é carregado por canais separados 64 kbps. O mesmo provedor que aluga as LPCDs fornece acesso à internet num canal E1 em Belém. O roteador em Belém age como filtro de pacotes. É um firewall simples. O roteador também possui um Channel Interface Processor, um CIP, para conectar ao mainframe. O roteador encapsula tráfego SNA com conexão TCP/IP na WAN. Isto é, o tráfego SNA tunela na rede WAN TCP/IP. O core, ou núcleo da rede de dados, é um full mesh de enlace de 64 kbps. Um roteador em cada site liga a WAN a uma LAN Ethernet local. Vejam a figura abaixo. Eu tenho aí Manaus, Recife, Salvador, Belém, que liga as suas LANs e todos eles interligados por LCPDs. O mainframe está em Belém, conforme vocês veem aí no mapa de redes. Análise das características do tráfego na WAN atual. O desempenho da rede está piorando com o crescimento da PUF. Os usuários reclamam da lentidão da rede, especialmente no horário de pico, entre 10 e 11 da manhã. Os usuários do sistema de manufatura reclamam que o tempo de resposta chega a 2 ou 3 minutos. Os usuários do sistema de entrada de pedidos NetWare e do sistema de modelagem financeira também reclamam. Foi colocado um analisador de protocolos na WAN em cada site importante para medir a utilização do enlace 64 kbps. Cada circuito em Belém está acima de 80% de utilização, numa janela de 10 minutos. Os outros enlaces da Full Mesh estão acima de 70%. A tabela abaixo mostra a utilização de banda passante por protocolo, no pior enlace de Belém. Observe que o SNA e o NetBIOS trafegam sobre TCP/IP, mas isto foi removido do tráfego IP. O tráfego IP é relativo às implicações IP puras. Pare o vídeo e analise essa tabela. IP 30% relativo, tráfego absoluto 15 kbps, tráfego de multicast 0,5 kbps. Então tá aí para vocês verem com calma. Uma vez que vocês voltarem ao vídeo, vamos ver outras observações. Nenhum protocolo em particular está causando problemas sérios. Normalmente eles estão com utilização relativamente razoável. Nenhuma aplicação parece estar retransmitindo rapidamente demais. As aplicações parecem estar usando quadros grandes e janelas grandes. O tráfego de broadcast é de aproximadamente 5%, o que parece normal. Lembre-se que o limite é de 20%. A taxa de erro é aceitável, um erro DCRC a cada 2 Mbps de dados. Verificou-se o estado dos roteadores do núcleo da rede usando os seguintes comandos dos roteadores Cisco: Show Process,
não tem sobreutilização de CPU. Show buffers, não aparece problemas com falta de buffers. Show interface, verificou-se que 5% dos frames estão sendo descartados, provavelmente devido ao tráfego pesado. Conclusão: não há problemas com a rede, com exceção da demanda grande, mas normal do tráfego para a capacidade instalada. Então, para decidir sobre o projeto da rede WAN, se fez uma tabela de decisão, a que vocês estão vendo aí, que é essa matrizinha aí, né? E botou-se na linha aqui algumas opções: adicionar mais LPCDs de 64 bps, SONET, SMDS, FrameRay, ATM, né? Então, deve ter capacidade QoS para carregar vídeos sem afetar o tráfego SNA, né? Deve usar tecnologias disponíveis através de provedores locais. O tempo de resposta é de 100 milissegundos, é menor ou igual a 100 milissegundos para aplicações interativas. A disponibilidade é de 99,98% ou mais. A contenção de custos de operação de WAN. Então aqui foi feita a tabela de decisão e verificado, marcado com um xizinho, como vocês veem aí. Por favor, parem o vídeo, façam análise com calma e depois retornem ao vídeo. Tá? Então agora que vocês retornaram ao vídeo, qual foi o resultado? Bom, decidiu-se alugar enlaces E1 e rodar ATM em cima deles para se obter o QoS desejado para várias aplicações, ou seja, melhorar o QoS, né? A qualidade de serviço. O mesmo provedor foi usado, já que oferece os serviços desejados ATM sobre E1 a um preço competitivo. Claro que nós não temos essa informação aqui, mas quem fez a análise tem. Permite manter os endereços IP existentes, tem suporte de 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, garante um MTTR de 1 hora e tem ponto único de contato para o suporte. Isso daqui são coisas que normalmente a gente coloca no contrato do provedor, né? Quando a gente faz o contrato, a gente coloca essas coisas. Cada site se conecta à rede ATM com switches ATM. Selecionou-se os switches com suporte E1 e E3 de 34 megabits para crescimento futuro. O switch tem duas portas de fibra de 155 Mbps, que é do padrão OC3, para conectar ao roteador e ao equipamento de videoconferência em cada site. O switch pode trafegar com voz. No futuro, as centrais PBX de cada site vão se conectar ao switch e a rede de voz será posta fora de operação, né? Vai todo mundo rodar por dentro do switch. Todos os dados e voz transmitirão na rede ATM. Isso vai diminuir os custos da operação e vai facilitar a gerência, né? Então, essas decisões que foram tomadas aqui, vou apresentar no desenho abaixo. Claro que muitas das decisões, as informações foram tomadas junto aos provedores, né, e aos contratos de serviço. Então, a minha rede WAN ficou assim. Vejam aqui, eu tenho o meu PABX aqui em Manaus, tem a minha redezinha local, Manaus, aqui o meu roteador, e ligado aqui eu tenho a minha sala de multimídia, né? De teleconferência, a mesma coisa em Recife, né? Em Belém a gente tem a mesma coisa, tem um roteador, só que aqui eu tenho uma mainframe, né? E o acesso à internet está sendo todo feito por Belém, né? O meu roteador de acesso à internet. A ligação entre esses polos está sendo feito com serviços, né, de provedores do serviço ATM1, E1, né? Então, com isso, eu tenho meu acesso à internet apenas por Belém, faço essa monitoração, tá? Tá aqui o mainframe e então a minha rede ficou com essa topologia, tá bom?
Com isso, nós vamos concluir. Esses exemplos aqui estão na apostila do professor Jex. Eu só coloquei aqui para nós darmos uma finalização no curso, já que ele foi referência para todo o nosso trabalho, tá bom? Os nossos agradecimentos ao professor e espero que esse trabalho aqui ajude a muitos dos alunos. E assim concluímos esta aula. Se você gostou, incentive o autor a fazer novos vídeos se inscrevendo no canal. Recomende para os seus amigos e alunos, baixe o material, faça os exercícios e até a próxima aula.